Olá, tudo bom? Meu nome é Alessandro Borges, sou aluno do curso de Ciência de Dados de pós-graduação. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Ecossistemas Digitais Inteligentes, onde era para que nós escolhêssemos um tema relacionado a tecnologias digitais, e o tema escolhido foi aplicações de machine learning, tá? Para poder criar, para poder desenvolver uma sistematização baseada em um artigo. O artigo escolhido dentro da plataforma Icelo OSP foi Machine Learning para análises preditivas em saúde, exemplos de aplicação para predizer óbito em idosos de São Paulo, Brasil, tá? Veja, qual o porquê da escolha dessa tecnologia, dessa ferramenta? Essa ferramenta hoje, dentro do campo de ciência de dados e dentro do campo de inteligência artificial, é uma das ferramentas mais usadas para prever resultados, prever análises. E eu busquei esse artigo, especificamente esse aí de óbito de idosos, porque ele traz elementos práticos, elementos aplicáveis no cotidiano, e foi um artigo que não ficou apenas no campo teórico, né? Mas ele traz aí toda uma aplicação prática, que inclusive pode ser replicada para análises, para outros tipos de análises de saúde, de doenças, de previsão de câncer. Então você consegue prever aí várias outras estruturas. Senti falta um pouco por ser da área de TI, né? Senti falta um pouco de algum experimento mais prático, da descrição de algum processo ali real de execução dos algoritmos, do treinamento ali da machine learning. Mas o artigo em si ele é muito rico, ele traz detalhadamente ali quais foram os algoritmos utilizados, como foram usados, quais foram os gradientes de ajuste, as lambdas que foram usadas para poder chegar no resultado ali do treinamento, tá bom? Então, o que, que a gente pode falar aqui sobre esse artigo, tá? Um artigo real, eu achei muito legal porque ele restringiu ao estado de São Paulo. Para você fazer uma modelagem dessa, uma análise dessa mais ampla, o custo seria muito maior, né? Para levantar esses dados, buscar essas bases de dados para poder fazer esse levantamento. E tornando específica essa análise, você consegue limitar o grupo ali e ter resultados muito consistentes, muito objetivos. O que, que a gente tem aqui nesse artigo? Ele foi feita uma análise com 2.808 pessoas, né, idosos, a partir de 60 anos, né, até 64 anos, alguns um pouco mais, tá? Ao término dessa análise ali, foram acrescentados mais idosos, tá? Aí as quantidades elas variavam ali, mas à medida que alguns idosos faleciam, porque nesse período de análise alguns faleceram, foram colocados mais outros idosos para poder ser feito novas análises e ter mais consistência nos resultados. Algo que eu achei muito legal e que me deu uma percepção mais próxima do real é a divisão, né, dos grupos aqui, ó, dos grupos de treinamento e dos grupos de teste, né, que são diferentes, né? Você tem várias metodologias, algumas metodologias pegam 80 para treinamento, 20 para teste, outros pegam 70, 30 para teste. Então você pega esse universo de 2.808 pessoas e aí você divide, 70% você usa para treinar a machine learning, porque você já sabe o resultado, então são dados que já foram catalogados,
Então você consegue treinar aquilo ali e já ver se os dados estão batendo ou não. E os outros 30% você usa para teste, para testar essa mesma machine learning ali que foi treinada. E com isso você consegue criar uma capacidade de predição muito próxima da realidade. E aí, com a metodologia Alc-Rock aqui, que no primeiro momento foi utilizada, a gente conseguiu chegar, a gente não, né? Os pesquisadores conseguiram chegar a uma média ali de 0,7, seria 70, o equivalente a 70% ali de acurácia ali em relação aos algoritmos utilizados, que é muito bom. Então, quando você vai treinar o algoritmo, você tem vários algoritmos que você pode utilizar. E aí, dentro da pesquisa, foram utilizados vários algoritmos, aqui inclusive ele coloca alguns aqui, ó, regressão logística, com e sem penalização, redes neurais, gradiente boosted trees e random forest. Então, os pesquisadores utilizaram vários algoritmos para treinar a machine learning para saber quais resultados cada um deles traria. E foi muito interessante porque a maioria deles, né, somente os lineares, eles trouxeram resultados muito próximos ali de 70%, tá? Então isso foi interessante porque um validou o outro. O Boosted Tree e o Random Forest, que seriam algoritmos de árvore, eles exigem um volume maior de dados, um volume maior de informações. Então, os resultados já não foram tão expressivos que eu precisaria de um volume maior, né? Isso tem até a ver um pouco com a teoria dos grandes números e tal, que tem estruturas, algoritmos que a gente usa que a gente consegue testar com universos menores de números, e alguns realmente você precisa de um universo maior para você chegar perto do valor ali aceitável. Então também é legal porque para mim, me deu essa percepção aí de que os algoritmos eles não funcionam exatamente todos iguais, e você deve testá-los e verificá-los, alguns deles ajustar ali o gradiente, ajustar a lambda, ajustar algum alfa, para você poder chegar próximo do resultado real ali e realmente chegar aí numa acurácia aí de 0,7, que é muito boa, né? 80, 90 é sensacional. 100% ele não, lógico que ele não botou 100%, mas assim, na minha percepção, na minha experiência, 100% já é bem complicado de você chegar numa acurácia de 100% usando esses algoritmos aqui. E abaixo de 50%, 60%, aí já se descarta aí já o uso do algoritmo, que aí seria a mesma coisa que jogar uma moeda, né? Seria aí uma probabilidade muito pequena, tá? Então é basicamente isso. Foi feita essa análise, aqui eu já falei de quase tudo aqui, tá? Aqui ele faz uma introdução, ele vai explicar. Outra coisa, na seleção das variáveis, foram escolhidas aí 37 variáveis, né, para poder fazer a avaliação. Todas as variáveis são relevantes? Não. E o que eu pude perceber pelo algoritmo é que eles foram dosando essas variáveis com esses gradientes, e algumas delas foram sendo desprezadas ali no decorrer, porque elas não eram relevantes para aquela determinada pesquisa. Então, também acontece uma seleção aí das variáveis mais relevantes para a pesquisa, tá? Foi utilizado também vários métodos que eu já falei, de regressão logística, redes neurais, né, para fazer análises. Aqui tem um gráfico interessante. Eu olhei mesmo, pesquisei aí um artigo que fosse interessante para poder até explicar, né? Esse aqui é legal porque ele traz alguns gráficos, então aqui você pode verificar, ó, que tem o pré-processamento, o aprendizado, a predição, né, que seria a previsão e a avaliação desses dados. Então, dentro do pré-processamento, você tem tantas etapas de treinamento quanto as etapas de teste, tá? Então, você treina e depois você testa para ver se está legal, para ver se o seu aprendizado está coeso, tá? E esse processo, ele evolui
e ao mesmo tempo ele tem alguns momentos ali de interação, que ele retorna para poder alimentar novamente, receber novos dados, para ele poder ser testado e ser aprimorado. Foi utilizado um método 10K-fold, que ele vai dividir em 10 partes iguais, iterativas, e ele vai testando essas 10 partes para chegar num modelo de predição bacana, que traga um resultado aí próximo do real, né? Do resultado real. Legal. Seguindo aqui, são as estruturas, os métodos. Aqui a gente tem um pouco, ele fala um pouquinho dos algoritmos que foram usados para o treinamento da machine learning, tá? Então você vai ter aqui, ó, regressão, regressão logística penalizada, que aí você vai usar algumas variáveis aqui, o alfa e tal, para poder a lambda, para poder regularizar, porque tem algumas variáveis que não são tão expressivas, né? Então você diminui ou você aumenta para você reduzir aí a interferência dessas variáveis, esses ruídos aí no resultado. Então, redes neurais, gradiente boost tree, random forest. Esses aqui não trouxeram dentro do artigo um resultado significativo, justamente porque normalmente são utilizados em grandes volumes de dados, tá bom? Legal. Ele tem um pré-processamento, ele vai falar novamente do que eu acabei de falar, do IMC, massa corporal foi levada em consideração, a idade principalmente foi levada em consideração, né? Mas tem outras variáveis que não foram levadas, porque foi reduzida lá com os gradientes. Aprendizado, tal. Matriz de conclusão, aqui, ó, ele foi analisado, o verdadeiro positivo, o falso negativo, o falso positivo e o verdadeiro negativo foram avaliados ali para chegar na conclusão. Ao término, aí tem um estudo, né? Enfim, aqui o estudo sabe, que é o órgão, né, que forneceu os dados, e aqui, ó, esse estudo teve início em 2000, com 2.143 indivíduos, amostra probabilística de 1.568 idosos, distribuídos em 72 setores censitários, acrescida de 575 idosos para compensar a taxa mais elevada de mortalidade, da faixa etária de 75 anos ou mais e do sexo masculino. Então, foram acrescentados mais indivíduos. Então, cara, eu gostei muito, assim, o passo a passo, o processo foi muito bem documentado, tá? Enfim, chegamos aqui. Então, aqui os resultados. Vou ler o resultado aqui, tá? Então, a tabela 2 apresenta resultados das etapas de aprendizado, treinamento, avaliação, testes, modelos preditivos. A métrica utilizada para a otimização e seleção dos modelos durante o aprendizado foi a Alk-ROC. Portanto, o modelo com maior Alk-ROC para cada algoritmo foi escolhido para avaliação de performance dos dados de teste. Tá? Então, aqui vamos ver essa tabela. Aqui, ó, os parâmetros que foram usados, ó, o alfa, o tamanho, N-rounds, então eles foram usados em cada algoritmo para treinamento, foram utilizados parâmetros ali de ajustes, tal, foram feitos pequenos ajustes ali para tirar os ruídos, tá bom? Minimizar os ruídos ali dentro do resultado. O que a gente tem mais aqui? A gente tem o ranking das variáveis mais importantes. Então, por exemplo, aqui para a regressão logística, a idade foi muito importante. Depois vem o consumo de tabaco, dificuldade para tomar banho, sexo e diabetes mellitus. Aqui na regressão logística, redes neurais já são outros, mas aqui você vê novamente a idade. Você vê que a idade aparece nas 4 algoritmos que foram utilizados. Então, o que a gente consegue enxergar? Que foi um algoritmo validando o outro também, né? Um dando integridade ao outro ali dentro dos resultados. E as variáveis analisadas, elas foram muito parecidas. Então, esses algoritmos, eles puxaram muitas das variáveis, que é como o sexo, a diabetes, o consumo de tabaco, essas variáveis, elas aparecem em quase todos esses algoritmos aqui, ok? Aqui, olha só, o índice, né? 0,77, 0,77, 0,77, 7,6, 7,4, então foram todos muito próximos aí do resultado. Então, podemos dizer que a pesquisa foi concluída com sucesso e é um método que pode ser usado agora no futuro
para poder fazer outras avaliações, outras medições, outras predições, beleza? Então é isso. O trabalho foi concluído com sucesso, e está sendo entregue, ok? Um grande abraço, valeu!